Olá, todo mundo animado, né? Para mais uma oportunidade de nós estarmos aqui esperando. Hoje nós teremos a oportunidade de falar um pouco com a Dona Mayra. Ela já está chegando aqui e vamos conversar um pouco com ela. Hoje ela veio trazer um assunto muito interessante sobre as emoções e a manifestação do corpo físico. Oh, Ai, que coisa chique! tá vendo? Que emoção! Eita, E aí, linda, como é que você tá? eu tô bem, graças a Deus. Tô emocionada. Você tá bom, meu Deus, tá toda linda. Diga. Então, Mayra, você é um exemplo de profissional, de pessoa, né? E você tem uma história de vida profissional muito interessante, muito intensa também, porque um centro cirúrgico não é bolinho, né? É verdade. E me conta, como é que foi assim você escolher a medicina como um instrumento de trabalho? Então, é muito tempo mesmo, desde criança, eu sempre quis ser médica, né? E, assim, naquela época, a intenção de fazer medicina era de ajudar as pessoas, né? Antigamente a gente pensava nisso, quando queria fazer medicina. Hoje em dia o pessoal já vê a medicina mais como uma profissão mesmo, mas naquela época era tipo sacerdócio, você queria fazer alguma coisa pelo outro, aquela coisa toda. Aí eu fiz medicina, já tinha intenção de fazer, naquela época tinha intenção de fazer psiquiatria quando eu entrei, mas quando eu entrei na primeira vez no hospital psiquiátrico, eu desisti, Por quê? que é horrível. É horrível. Tanto que foram cancelados, né, os hospitais psiquiátricos, né? Ai, Para cirurgia, era desumano, né? As pessoas tratadas como animais mesmo. entendi. Antigamente era, nossa, era terrível. Aí eu desisti, fui fazer cirurgia, gostei da cirurgia. E aí eu fazia cirurgia geral. Inicialmente a minha intenção era fazer cirurgia oncológica. Fiz oncologia um tempão, acompanhei. Mas na hora H mudei para cirurgia vascular lá no hospital, já terminando a cirurgia geral, mudei para vascular. Mas por que que você, assim, escolheu a vascular ao invés da oncológica? Então, a cirurgia oncológica são cirurgias complexas, grandes. E assim, naquela época eu não sabia muito lidar com a morte, sabe? E os pacientes oncológicos morriam muito, né? As cirurgias eram muito grandes. Principalmente cirurgia de cabeça e pescoço, que é que eu gostava de fazer. Aí eu acabei desistindo, perdi alguns pacientes. Foi na época que eu descobri o espiritismo, que eu perdi uns pacientes que eu amava muito, os pacientes que eu acabei me envolvendo emocionalmente com eles. E aí que eu comecei a estudar a filosofia espírita, que eu não tinha contato, não conhecia. Aí um dia eu cheguei assim no ambulatório, né? Aí fui pedir alguns exames, algumas coisas, eu puxei a gaveta e tinha um livro lá, O que é o Espiritismo. Uhum. Eu tinha uma noção do espiritismo, mas eu nunca tinha lido nada. Então, eu já estava já no segundo ano da residência. Aí, quando eu puxei, assim, que eu vi aquele livro, não tinha nome, eu perguntei de quem era, não achei o dono, eu peguei para mim. Aí, li o livro, me interessei, eles indicavam lá o Livro dos Espíritos e o Evangelho. Aí, eu comprei os dois, cabia aquele pocket mesmo que cabia no bolso do jaleco. Aí, durante aquele ano, eu estudei o Espiritismo. Sozinho. Aham. Li o Livro dos Espíritos todo e o Evangelho todo. Aí tinha uma amiga da gente que morava em São Caetano, que ela, aliás, ela tem um lar, ela mora em São Paulo, mas ela tem um lar samaritano da mãe operária. A amiga ela me conhece desde que eu nasci. Esse lar samaritano da mãe operária, ele funciona da seguinte forma. Todas as mães que trabalham deixam os filhos lá, como uma creche, sabe? Deixa de manhã e pega à noite, de graça. Ela tem mais de 400 crianças. Hoje as crianças Uhum. são adultas e já tocam o lar samaritano, certo? E ela já é Certo. bem sozinha, dona Lucila. Hoje ela está com 98 anos.
Né? Quando eu estava lá, eu peguei e procurei ela. Aí ela me introduziu no espiritismo. A gente fazia toda segunda-feira o Evangelho no Lar e ela me ensinou muitas coisas sobre o espiritismo. Aí eu fiz a prova de residência para vascular, né? Que me interessei por vascular, comecei a fazer. Aí passei. E por coincidência, o meu colega que dividia comigo, né, que são dois residentes, esses dois R3 e dois R4, que entrou comigo, era espírita também, desde o nascimento. Aí ele me deu muitos livros, eu aprendi muita coisa sobre o espiritismo. Então, assim, a vascular foi quem me introduziu no espiritismo realmente, sabe? E aí eu comecei a entender melhor e aceitar melhor a morte, né, dos pacientes, que às vezes a gente perde o paciente e assim, se envolve emocionalmente com alguns pacientes e aí fica difícil a separação, né? Então, É é uma... engraçado assim, te cortando, mas uma coisa muito interessante você falou, uma coisa que eu nunca imaginei. A medicina, para mim, era uma coisa um pouco fria, né? Assim, a relação entre paciente e, e paciente e profissional, mas você teve uma ligação religiosa até mesmo para que você pudesse entender essa relação, que é uma relação forte. É. Não, na realidade é o seguinte, o médico ele não pode chorar com pacientes, né? Senão desequilibra todo mundo, né? O médico e o paciente. Então a gente tem que manter um equilíbrio e a calma. Mas assim, os médicos se envolvem com os pacientes, sim. Né? Essa coisa de falar assim, até na faculdade, não se envolver emocionalmente com o paciente, é difícil, porque nós somos seres humanos. E tem pacientes que são como amigos mesmo, como, assim, se tornam amigos. Eu tenho pacientes meus que têm mais de 20 anos que estão comigo. São pacientes que eu já trato a mãe, a filha, a avó, a tia, a sobrinha, todo mundo, entendeu? Então, assim, a gente acaba criando laços. Existe laços entre médico e paciente. Agora, assim, quando a gente precisa dar uma notícia triste, uma notícia ruim, a gente precisa dar notícia de forma profissional, porque a gente também não pode, assim, desabar junto com a família. Tem que ter o equilíbrio emocional, que é difícil, é um aprendizado que a gente vai desenvolvendo ao longo da vida, entendeu? Mas tem, sabe? E não é só eu, não. Vários médicos que eu conheço, entendeu? Acontece da gente chorar também, sabe? Mas não na frente do paciente, né? Mas a gente fica... E assim, eu fiquei muito abalada com a morte de alguns pacientes na residência. Por isso que eu fui buscar no Espiritismo uma justificativa, né? Para perder aqueles pacientes que eu tinha uma afinidade maior, que eram pessoas da minha idade, que morreram de câncer. E aquilo me abalou muito e eu não conseguia entender. Mas, assim, depois eu fui desenvolvendo nessa questão da espiritualidade, porque eu sempre fui buscadora, desde sempre, sabe? Eu sempre andei com... Antes eu era católica, andava com a bibliazinha no bolso, depois eu andei com o livro dos Espíritos no bolso, sempre andei com alguma coisa no bolso para poder estar lendo entre um paciente e outro. Então, sempre foi uma coisa que eu sempre estudei mesmo, parte da religiosidade, sabe? E E aí, foi. diga, pode... Não, pode dar também. Então, aí quando eu comecei a estudar, né, o Espiritismo, começou a se despertar. É quando eu descobri o Despertar da Consciência, com Sebastião Camargo, aí abriu um leque de coisas que eu não tinha percebido antes, a gente até sente, mas não sabe, né? E aí, quando ele foi mostrar sobre a questão da responsabilidade, sobre a questão de cada um criar a sua própria saúde, foi que eu percebi, até conversei com ele, eu falei, olha, eu tenho pacientes que têm 20 anos que estão comigo, então assim, eu nunca curei ninguém, nunca. Então, o que a gente faz é paliativo, né? Na cirurgia vascular tem muita amputação, tem pacientes com feridas, com úlceras enormes, entendeu? Aí eu vi o seguinte, que eu nunca tratei ninguém, eu nunca curei ninguém. Isso é frustrante, principalmente nessa cirurgia, que tem pacientes que têm feridas nas pernas, 30 anos, 40 anos com a ferida nas pernas, e aí você fica só dando paliativo, alívio para dor e nada mais, entendeu? Então é muito desgastante para o paciente e para a gente também, que não tem mais o que fazer pelo paciente. E aí, quando eu comecei a ver o Despertar da Consciência, na realidade o start deu um dia que eu estava assistindo aquele filme Rio, de saúde, né? Aquele Poder, poder Poder da da mente. mente sobre o corpo.
E aí eu já Uhum. estava estudando despertar da consciência nessa fase. Aí me deu aquele start. Até falei com o Sebastião, falei assim, acho que eu vou fazer alguma coisa nessa área. E aí eu peguei o caderno e comecei a desenvolver um tipo de dieta, que eu chamo de dieta do corpo e da mente. Uma Ah, dieta alimentar, eu ensino o paciente a se alimentar, e se alimentar não só o corpo, mas também a mente. Entendeu? Então, assim, é uma dieta, porque muito paciente que tem ferida, que tem úlcera, ele acha que não pode comer isso, não pode comer aquilo. Então, tem paciente que não come quase nada, não toma leite, não come ovo, não come cuscuz, não come isso, não come aquilo, porque acha que vai fazer mal para a ferida. Aí eu fiz uma dieta alimentar, hiperproteica, hipervitaminada, para poder o paciente ter uma dieta saudável. E do outro lado dessa receita da dieta, eu coloco a dieta da mente. Aí eu explico para ele o seguinte: se ele continuar fazendo sempre as mesmas coisas, ele vai ter sempre os mesmos resultados. Não muda o uhum. resultado. Aí a proposta que eu fiz foi essa: você tem que mudar o que, assim, procurar a sua felicidade. Por que você criou essa ferida na sua perna? E aí eu recebi depoimentos interessantes, entendeu? Então, assim, pessoas que trazem muita culpa, muita mágoa, muito rancor, muito ressentimento dentro de si. Eu falei, se você não vive com esses sentimentos dentro de você, então você vive no passado, quando aquela pessoa te magoou. Então, o passado só é curado através do amor e do perdão. E aí eu tive uma paciente que era interessante, ela tinha 80 anos de idade, já tinha filho, neto e bisneto. Aí eu Nossa. perguntei, o que é que te faz? E tinha uma ferida na perna de 37 anos de evolução. Aí eu peguei e perguntei, e o que é que te faz feliz? A senhora tem que fazer coisas que te trazem felicidade. Aí ela falou, eu nunca fui feliz na minha vida. Eu falei, mas com 80 anos, com neto, com bisneto, com tataraneto, você nunca foi feliz na vida? Ela não, nunca fez feliz, porque ela sempre viveu a vida dela para os outros e esqueceu dela. Então ela nunca fez nada para ela, ela sempre fazia para os outros. Uhum. Aí quando ela começou a olhar para si, quando ela começou a se ver e se amar e fazer coisas que ela amava fazer por amor a ela, não pelo outro, ela mudou a vida dela e a ferida fechou em 4 meses. A ferida de 37 anos. Eu nunca fiz assim, outra medicação porque ela já não tomava, porque não tinha mais. Ela era considerada aquele paciente que é falência de tratamento, não tem mais o que fazer, não existe mais remédio para dar. Ela já tomou todos os remédios no mercado, já usou todas as pomadas no mercado, então não tem mais nada para oferecer para ela. O que ela fez? Ela mudou a consciência dela, ela começou a se olhar de uma forma diferente e se amar. E aí eu comecei a testar isso com outros pacientes, sabe, Pamela? Aí eu tive 2 resultados. Os pacientes que aceitaram a proposta de mudar de vida e fazer uma, uma mudança moral, uma mudança de perdão, de amor, sabe, de responsabilidade, parar de reclamar da vida, esses pacientes melhoraram. Agora, para outros pacientes, foi como mexer na caixa de marimbondo, sabe? Eles pioraram, houve um aumento da ferida, porque não quis aceitar a proposta, entendeu? Ou então, vamos dizer assim, eu acredito que também, como mexeu, né, na casa de marimbondo, vamos dizer assim, já estava mexeu. Como mexeu, ele não, vamos dizer assim, não aceitou a proposta, então ficou mexido, então a ferida se tornou maior. A ferida é só um reflexo. Na realidade, a ferida é uma professora, né? Eu tenho uma Sim. paciente mesmo que ela tem uma ferida que só eu e a enfermeira sabe e o esposo dela. Ela tem 17 anos que tem uma ferida e ninguém na família dela sabe que ela tem ferida. Eu falei, mas por que você não conta para ninguém? Nem a mãe dela sabe. Eu falei assim, ela fala, porque as pessoas têm preconceito. Eu falei, as pessoas têm preconceito ou você tem preconceito e não se aceita a sua ferida? Entendeu? Que a ferida está aí, é sua professora. Você tem que aceitar ela para se curar. Ela não conta para ninguém. Aí, quando chegou agora, nessa fase de confinamento do Covid, porque o Covid é o seguinte, esse vírus, ele veio potencializar o que a pessoa tem em si. Então, assim, o medo, ele potencializa tudo, entendeu? Você reprimidas dentro de si, parece que vem à tona mais forte, entendeu? E a ferida dela aumentou bastante, porque agora está em casa e, assim, as pessoas vão ver que ela tem ferida e ela não quer, ela esconde ao máximo, entendeu? Porque ela tem Uhum. um conceito, ela mesma tem nojo da ferida dela.
Não. Não se aceita de jeito nenhum. Então, assim, tem vários casos, sabe? Esses são só casos assim, que eu estou contando, né? Não estou identificando o paciente, mas assim, é para poder dizer o seguinte, que o que ela coloca fora é o que ela tem dentro, entendeu? Então, aquela ferida, aquela doença, aquela úlcera, o que você tem de doença no seu corpo é só um reflexo da dor que você traz na sua alma. E se eu tinha alguma dúvida disso antes, eu não tenho dúvida mais nenhuma agora, depois que eu comecei a praticar o despertar da consciência dentro do consultório, do ambulatório, certo? Então, tem 1 ano e meio, mais ou menos, que eu estou fazendo esse trabalho de cunho espiritual dentro do ambulatório. E aí eu trabalho com os pacientes nessa linha, entendeu? Assim, eu faço a medicina tradicional, não deixei de fazer a medicina tradicional, mas faço também essa medicina de cunho espiritual, de buscar no paciente as causas reais da doença dele. Então, deixa só, assim, eu vou fazer um trabalho agora de recapitulação do que você falou. Então, você já tinha na sua vida um trabalho já de espiritualização. Você já buscava espiritualização. Então, foi por isso que você buscou a medicina. E aí, dentro desse trabalho de espiritualização que você já tinha, você não adquiriu com a medicina, você já tinha, você conheceu alguma coisa que fez potencializar aquilo que você já era uma pessoa que buscava espiritualização, e você, e o mais interessante disso, cabe muito bem a gente confirmar, né, que você não está doutrinando ninguém pelo lado religioso, somente está convidando a pessoa à mudança de hábito emocional, porque muitas das vezes o que acontece na medicina é você tratar apenas o físico, e você já tem a experiência realmente de dizer que, no caso, quer dizer, você já tem a vivência da própria medicina de que somente o físico não adianta. Não adianta, não. Então, essa questão religiosa, eu não abordo assim, diretamente religião. Eu até pergunto para o paciente no que ele acredita, sabe? A maioria dos meus pacientes do ambulatório do HU, que é o hospital universitário, que eu trabalho no hospital universitário e trabalho no hospital do estado, que é o de urgência de Sergipe. Então, são 2 hospitais. Mas o trabalho que eu faço mais, assim, corpo a corpo mesmo, que eu testo, tiro foto, porque todos esses pacientes que eu estou tratando dessa forma, eu tiro foto das feridas, do antes, para ver o antes e o depois, para fazer a evolução, certo? Então, esses pacientes, a maioria é evangélico, entendeu? Ou católico e algum outro é espírita. Então, assim, eu não abordo diretamente para o lado da religião, sabe? O que eu abordo é a questão de energia. Se ele acredita em energia, alguns são bem analfabetos, mas conseguem entender o que é energia. Aí eu explico o que é um átomo, o que é, dou uma noção assim de física quântica e falo assim, tudo que você pensa, tudo que você fala, o que você ouve, o que você vê é energia. Então, se você pensa mal do outro, você é uma energia. Se você reclama da vida, então você emite aquela energia de pessimismo, de que sua vida não vale a pena, que tudo é ruim, você só vai atrair, porque você está naquela faixa de frequência energética. É como sintonizar no rádio. Você sintoniza na rádio do medo, na rádio da raiva, na rádio da mágoa, é aquela sintonia, você vai atrair mais pessoas daquele mesmo, sintonizada naquela mesma faixa. Então, é uma questão de faixa de frequência. Eu até falo para os pacientes, se você julga, né, você está julgando a si mesmo, né? Você está se conectando energeticamente com a pessoa. E as pessoas entendem, sabe? Entendem mesmo. Eu tive até um paciente uma vez que ele veio, e aí ele não tinha, era um jovem, ele não tinha questão de ferida, não. Ele veio porque ele, sei lá, apareceu lá no meu consultório. Aí ele falou assim que o desejo dele era se matar. Ele estava criando coragem para se matar. E o problema dele não era nada com vascular, mas era esse. Aí eu peguei e falei, você acredita em quê? Você acredita que você vai morrer e vai sumir, desaparecer? Aí eu falei, olha, eu sinto te informar, mas assim,
A energia não desaparece nunca, a energia não morre jamais, ela só se transforma. Então, assim, você não vai conseguir se matar porque você não vai morrer. Quem vai morrer é seu corpo, você vai continuar vivo. Entendeu? Então, aí expliquei para ele sobre o ato, sobre a energia, sobre tudo, e ele entendeu, apesar de não ser religioso. Ele disse que não acreditava em Deus. E no final da conversa, ele acabou acreditando em Deus mesmo, sabe? É interessante. Aí a gente vai conversando, assim, cada caso é um caso, entendeu? Mas energia é uma coisa perene, não tem como deixar de existir. E isso os pacientes conseguem entender, independente do nível intelectual, eles conseguem entender, certo? Então, tem até um sonho que eu conto sempre para os meus pacientes. Parece que eu sonhei. Isso eu sonhei mesmo. Não inventei história para eles. Mas foi um sonho. E eu sempre adoro contar essa história para os meus pacientes, porque eu acho que ajuda, e muitos ajudam e se descobrem depois disso e mudam a conduta em relação a si mesmo e ao outro. Porque o que acontece no ser humano é julgamento, né? Você se julga, julga o outro, julga o tempo todo, julga até sem querer, você está julgando, né? Uhum. E aí eu contei para eles que uma vez eu sonhei que eu estava no trânsito e um motoqueiro pegou e deu uma fechada no outro e jogou o outro numa situação e o outro, assim, se prejudicou. E eu vi aquilo e fiquei com raiva, no sonho, estava sonhando. Aí, nesse sonho, eu com raiva, xingando, reclamando, começou a crescer uma energia negra ao redor de mim, no sonho. Nossa. Aí eu peguei e perguntei, tinha uma pessoa do meu lado, né, meu eu superior. Aí eu perguntei para ele, por que, eu tô com esse problema, com essa energia negra ao redor de mim? Aí ele falou, porque você está julgando. Eu falei, mas o cara fez errado, ele cortou o outro, quase matou o outro. Sim, o problema dele ele vai resolver, ele vai ter as consequências pela a lei de ação e reação, que é a justiça divina, dos atos dele, ele vai assumir a responsabilidade dele. E você, pelo seu julgamento. Nossa. Aí eu falei, e agora, como é que faço, né? Eu já julguei, né? Aí ele falou, você tem que desejar que o outro evolua através do amor de Deus e esqueça, porque enquanto você ficar remoendo, reclamando, achando que o outro está errado, que você está certo, você se conecta energeticamente com a energia negativa do outro que errou. Vocês ficam entrelaçados. É a questão do entrelaçamento quântico, entendeu? Uhum. Aí, quando eu falo isso para o paciente já começa, acho que, lembrar, né, das quantas vezes que julgou na vida, e aí começa a falar, você vai ficar ligada àquela pessoa que você julga, que você critica, e você sempre vai estar ali, e muitas vezes até ele é só um reflexo do que você tem em você. Então, você, ao invés de julgar o outro, cure em você a energia que você acha errado no outro. E aí você vai estar curando os dois, você e o outro, entendeu? Então, esse é o tratamento que eu tenho instituído no meu ambulatório, no meu consultório. E engraçado que depois disso aparecem pessoas só para falar disso. Tem paciente que paga consulta de cirurgia vascular e não tem uma variz, só vai falar sobre isso. Pois é. Aleatória. Isso são, assim, vamos dizer, quem sabe que depois, né, no caso, é claro que você tem outros projetos, né? Mas, assim, quem sabe que, já que esse vídeo, ele tem o objetivo de não só formar em relação à questão das emoções, mas também a arte é um processo de empreendedorismo. E quem sabe que você não. Agora está surgindo ideias de você, né, fazer vídeos justamente para o canal do Despertar da Consciência. E quem sabe que você não faça também esses vídeos e não leve esses vídeos para frente e outras ideias também dessa evangelização, né? Não sei se seria o nome, mas porque hoje nós estamos muito carentes realmente dessa parte espiritual, né? Então, assim, eu gosto muito, né, dessa parte. Então, eu te orientaria, né, não,
assim, pequenos vídeos, né? Quem sabe depois você não vire, entre aspas, uma consultora, que esse não é o seu objetivo, né? Não pelo dinheiro em si, mas pelo trabalho de divulgação dessas ideias, né? Os vídeos, eles têm me ajudado, certo? Desde que eu fui lá para Três Lagoas, que eu os 3 primeiros vídeos, que eu falei sobre dieta, né? Essa dieta que eu faço. Aí depois que eu fui lá, esses vídeos me ajudaram muito, inclusive a ganhar tempo no consultório, sabe? Quando as pessoas começam a entrar na reclamação, tem muitos pacientes que quando começa a abrir aquela caixa de mágoas não conseguem mais sair daquilo, entendeu? Fica um ciclo vicioso. E muitas vezes a gente conversa e tem pessoas que eu converso e parece que eu não estou conversando com a pessoa não está querendo ouvir o que eu estou falando, ela só quer, na realidade, reclamar, ela quer desabafar, ela quer soltar tudo que tem dentro dela. Então, assim, não ouve, parece que isso fica surdo para qualquer coisa que você falar. Ela só está esperando a vez dela falar, ela não está ouvindo o que você está falando. Aí os vídeos, eles foram bons por causa disso, porque aí agora eu prescrevo os vídeos, tá? Prescrevo o paciente assistir, entendeu? Porque Que legal. acelera, assim, fica mais fácil ele em casa assistir o vídeo do que às vezes eu conversar com ele, entendeu? Eu converso com todos, mas tem pacientes que eu não consigo conversar porque o paciente está naquela vibração, naquela energia tão forte de reclamação, de vitimismo, de se achar que é coitadinho, que é injustiçado, que a vida não vale a pena, que é todos contra ele, entendeu? Então, assim, às vezes fica difícil até porque a pessoa fica com aquela ideia fixa, sabe? Mas Uhum. os vídeos ajudam bastante, tem me ajudado demais aqueles vídeos. E escuta, uma pergunta. Você, entre aspas, prescreve para o paciente, assim, claro que tudo isso parte do próprio indivíduo, mas existem ferramentas. Você prescreve, por exemplo, uma yoga, um tai chi chuan, uma terapia ao gosto do cliente, mas para que ele possa desenvolver essas tarefas? Olha, então, eu tinha um amigo, né, que faleceu recentemente, que é o Navin, que foi meu professor de yoga, de reiki, de tudo, terapia. Aí eu mandava todo mundo para ele, né? E depois eu mando também muitos pacientes, quando os pacientes estão assim muito graves na parte emocional, eu mando para a Ariaci, que a Ari, ele é terapeuta vibracional, né? Ele já faz esse trabalho bem, muito bem, por sinal. E aí eu indico ele. Então, alguns pacientes assim, que estão em um estado mais grave de perturbação emocional, eu mando para ele, certo? Porque, assim, eu sou contra, assim, eu peço desculpa aos meus colegas psiquiatras, mas, assim, eu sou contra sedar o paciente, sabe? Porque, assim, como a gente está no despertar da consciência, o que a gente está aprendendo é o seguinte, é despertar, né? É enfrentar as suas dores e curar as suas dores. E os sedativos, os psicotrópicos, eles sedam a pessoa, fica walking dead, a pessoa fica totalmente aérea, fora de si. E assim, você não assume a responsabilidade pelas suas coisas, entendeu? Interessante. Então, assim, eu não prescrevo remédio para dormir para ninguém. Agora, se a pessoa estiver muito grave, eu prescrevo em doses bem baixinhas, só para poder conseguir sair daquela gravidade. Mas para o povo, Entendi. entendeu? Porque não é sedando, dando remédio, você só está empurrando a sujeira para debaixo do tapete, você não está resolvendo a vida da pessoa. Então, eu gosto muito da terapia vibracional, inclusive eu mesmo estou estudando medicina vibracional, sabe? Estou empenhada nisso, em estudar física quântica, medicina vibracional. Futuramente, eu quero me aposentar mesmo da cirurgia e entrar por esta área, né? Sebastião me convidou para poder a gente fazer o instituto, né? E nesse instituto a ideia é essa, de internar o paciente, e esse paciente ele fazer uma terapia completa lá dentro desse instituto, aprender a se alimentar, tanto fisicamente quanto emocionalmente. Então a ideia é essa. E eu estou estudando e estou gostando, certo? Desse tipo de abordagem. Eu acho que futuramente vai ser a medicina do futuro, vai ser essa, vai ser a medicina espiritual, emocional. Essa pandemia está mostrando que a próxima pandemia vai ser realmente de depressão, né? Talvez de suicídio, porque essa crise econômica, assim, a crise, esse Covid,
ele está trazendo as pessoas, está trazendo tudo, está caindo as máscaras e tudo que a pessoa tem em si está vindo à tona. Então, assim, tem muitas pessoas que estão surtando mesmo, que procuram, assim, porque estão enlouquecendo, aí ligam, chorando, desesperadas, síndrome de pânico mesmo, sabe? São dores atrozes que estão vindo na alma das pessoas e que esse vírus, ele só está fazendo acordar, sabe? As pessoas, assim, você, o tempo é de despertar, por bem ou por mal, pelo amor ou pela dor, entendeu? E quem não está se trabalhando espiritualmente, quem não está se despertando emocionalmente, vai acabar despertando de outra forma, através da dor, do sofrimento, do medo. Então, assim, está vindo tudo à tona, sabe? Então, assim, a gente, nós que estamos no caminho do despertar da consciência, né? Eu, você com seus alunos, né? A gente a gente tem uma responsabilidade grande, porque daqui um tempo, muita gente vai ter que procurar socorro. E quem que vai socorrer? Né? A gente que está no caminho da espiritualidade, que está no caminho do equilíbrio emocional, da paz interior, para poder passar isso para as pessoas. Né? Porque as pessoas vão chegar, né, pedindo socorro. Então, é para isso que a gente está se preparando. E Certo? você, e você acha que a Mayra, antes e depois desse, vamos dizer assim, desse comprometimento emocional, ela melhorou? Ah, com certeza. Todos os dias. Assim, para a gente curar o outro, a gente precisa curar primeiro a si mesmo, né? Então, eu estou em busca da cura minha também. Porque a vida põe fora o que tem dentro. O que tem dentro. Então, assim, quando chega para mim um paciente, ele é meu professor também. Então, eu fico buscando o paciente em mim. Porque aquele paciente que está na minha frente, ele é um reflexo meu, dos meus problemas, das minhas dores, dos meus questionamentos. Então, assim, sempre quando eu chego em casa, após um consultório, que eu tenho aquelas lições todas, né? Aí eu tenho que repassar a lição, ver o que foi que eu aprendi, né? Naquele dia. Então, assim, a lição é diária e a gente tem que se curar, né? Eu mesmo busco a minha cura e todo dia eu também tenho meus processos, entendeu? Eu passei por muita coisa nesses últimos 2 anos e meio com o Sebastião Camargo, desde que eu conheci ele, antes dele ainda, acho que desde 2012 eu estou num processo de despertar bem intenso, sabe? Inclusive, foi quando começou meu zumbido, que eu tenho um zumbidozinho aqui que começou em 2012. De lá para cá, eu sempre estou buscando esse crescimento espiritual, individual, esse despertar da consciência, sabe? E eu acho que Uhum. essa é a nossa busca eterna, porque eu acho que, como espíritos, né, a gente vai estar a vida toda buscando ser melhor, né? A gente está sempre buscando a nossa evolução, né? Então, você como médica, tô falando como profissional, você como é que eu vou te dizer? Você ganhou muito, né? Vamos dizer assim, profissionalmente, você acabou crescendo muito quando você fez essa ligação entre o lado espiritual e quer dizer, o lado emocional e é, o lado emocional e o lado físico, né? Uhum, é. Assim, para mim, eu agradeço a Deus todos os dias da minha vida, é a oportunidade, porque estar dentro de um hospital, né, dos 2 hospitais que eu trabalho, para mim é um presente, porque é um laboratório, né? É onde eu testo todas as minhas teorias, é ali. Então, eu tenho material humano à vontade para testar todas as minhas teorias espirituais, tudo que eu estudo no Despertar da Consciência, eu aplico na prática lá, entendeu? E em mim também. Então, eu sou meu laboratório e o meu trabalho é meu laboratório. Então, eu vou testando tudo. E aí eu vou colhendo os resultados, estou registrando tudo, entendeu? E estou aprendendo muito mesmo. Todos os dias eu aprendo. É muito, assim, é uma bênção, é uma coisa maravilhosa, entendeu?
É, Assim, ontem, é difícil até dizer isso, porque muita gente fala assim, ah, você é louca, tanto sofrimento, você diz que é maravilhoso, mas é maravilhoso, porque é onde eu aprendo, é com esse sofrimento, com as dores, entendeu? Porque nós somos espíritos, o corpo é só um laboratório mesmo, a gente não tem que chorar porque está sofrendo, a gente tem que aprender com o sofrimento, porque nos momentos de sofrimento são os melhores momentos de crescimento, né? com certeza, Mayra. E assim, e hoje, né, nós sabemos que não há necessidade do sofrimento, né? Uhum. Mas ainda vamos dizer assim, é aquele acordão que a gente precisa, né? E uma coisa muito interessante que você falou é assim, é a questão do terapeuta ou do profissional, seja qual ele for, porque, na verdade, seja você em qualquer posição da sociedade, quando você doa energia, você. Energia não é só apenas, eu vou doar energia, não. Mas, por exemplo, só o fato de você estar entrando em contato com alguém ou com alguma coisa, você está doando. Então, essa energia, ela tem que ser da melhor forma, né? E como você falou, antes da gente entrar em contato com o outro, com o universo externo, nós temos que ficar de bem conosco mesmo. Uhum. E tem uma coisa que você falou também interessante, é a questão da cura, do sofrimento ser uma opção. Na realidade, o sofrimento é uma escolha. E eu vi bem isso nessa minha experiência agora no HU, porque eu vejo o seguinte, que tem gente que prefere a dor, o sofrimento, do que a cura. Porque assim, você tem que ver se a pessoa está disposta a abrir mão do que tornou ela doente. Você está disposta a abrir mão, né, da sua doença? Aí a pessoa, eu quero me curar. Assim, você. Hoje ela veio trazer um assunto muito interessante sobre as emoções e a manifestação do corpo físico. Oh, Ai, que coisa chique! tá vendo? Que emoção! Eita, E aí, linda, como é que você tá? eu tô bem, graças a Deus. Tô emocionada. Você tá bom, meu Deus, tá toda linda. Diga. Então, Mayra, você é um exemplo de profissional, de pessoa, né? E você tem uma história de vida profissional muito interessante, muito intensa também, porque um centro cirúrgico não é bolinho, né? É verdade. E me conta, como é que foi assim você escolher a medicina como instrumento de trabalho? Então, é muito tempo mesmo, desde criança, sempre quis ser médica, né? E, assim, naquela época, a intenção de fazer medicina era de ajudar as pessoas, né? Antigamente a gente pensava nisso, quando queria fazer medicina. Hoje em dia o pessoal já vê a medicina mais como uma profissão mesmo, mas naquela época era tipo sacerdócio, você queria fazer alguma coisa pelo outro, aquela coisa toda. Aí eu fiz medicina, já tinha intenção de fazer, naquela época eu tinha intenção de fazer psiquiatria quando eu entrei, mas quando eu entrei na primeira vez no hospital psiquiátrico eu desisti, Por quê? que é horrível. É horrível. Tanto que foram cancelados, né, os hospitais psiquiátricos, né? Ai, Para cirurgia era desumano, né? As pessoas tratadas como animais mesmo. entendi. Antigamente era, nossa, era terrível. Aí eu desisti, fui fazer cirurgia, gostei da cirurgia. E aí eu fazia cirurgia geral. Inicialmente a minha intenção era fazer cirurgia oncológica. Fiz oncologia um tempão, acompanhei. Mas na hora H mudei para cirurgia vascular lá no hospital, já terminando a cirurgia geral, mudei para vascular. Mas por que que você, assim, escolheu a vascular ao invés da oncológica? Então, a cirurgia oncológica são cirurgias complexas, grandes. E assim, naquela época eu não sabia muito lidar com a morte,
sabe? E os pacientes oncológicos morriam muito, né? As cirurgias eram muito grandes, principalmente cirurgia de cabeça e pescoço, que é que eu gostava de fazer. Aí eu acabei desistindo, pedi alguns pacientes, foi na época que eu descobri o espiritismo, que eu pedi uns pacientes que eu amava muito, os pacientes que eu acabei me envolvendo emocionalmente com eles. E aí que eu comecei a estudar a filosofia espírita, que eu não tinha contato, não conhecia. Aí um dia eu cheguei assim no ambulatório, né? Aí fui pedir alguns exames, algumas coisas, eu puxei a gaveta e tinha um livro lá, O que é o Espiritismo. Uhum. Eu tinha uma noção do espiritismo, mas eu nunca tinha lido nada. Então, eu já estava já no segundo ano da residência. Aí, quando eu puxei, assim, que eu vi aquele livro, não tinha nome, eu perguntei de quem era, não achei o dono, eu peguei para mim. Aí, li o livro, me interessei, eles indicavam lá o Livro dos Espíritos e o Evangelho. Aí, eu comprei os dois, cabia aquele pocket mesmo que cabia no bolso do jaleco. Aí, durante aquele ano, eu estudei o Espiritismo. Sozinha. Aham. Li o Livro dos Espíritos todo e o Evangelho todo. Aí tinha uma amiga da gente que morava em São Caetano, que aliás, ela tem um lar, ela mora em São Paulo, mas ela tem um lar samaritano da Mãe Operária. Ela me conhece desde que eu nasci. Esse lar samaritano da Mãe Operária, ele funciona da seguinte forma. Todas as mães que trabalham deixam os filhos lá, como uma creche, sabe? Deixa de manhã e pega à noite, de graça. Ela tem mais de 400 crianças. Hoje as crianças são adultas e já tocam o lar samaritano, sabe? E ela já é Certo. bem idosinha, dona Lucila. Hoje ela está com 98 anos. Né? Quando eu estava lá, eu peguei e procurei ela. Aí ela me introduziu no espiritismo. A gente fazia toda segunda-feira o Evangelho no Lar. E ela me ensinou muitas coisas sobre o espiritismo. Aí eu fiz a prova de residência para vascular, né? Que me interessei por vascular, comecei a fazer. Aí passei. E por coincidência, o meu colega que dividia comigo, né? Que são dois residentes, esses dois R3 e dois R4, que entrou comigo, era espírita também, desde o nascimento. Aí ele me deu muitos livros, eu aprendi muita coisa sobre o espiritismo. Então, assim, a vascular foi quem me introduziu no espiritismo realmente, sabe? E aí eu comecei a entender melhor e aceitar melhor a morte, né, dos pacientes, que às vezes a gente perde o paciente e assim, se envolve emocionalmente com alguns pacientes e aí fica difícil a separação, né? Então, É é uma... engraçado assim, te cortando, mas uma coisa muito interessante você falou, uma coisa que eu nunca imaginei. A medicina, para mim, era uma coisa um pouco fria, né? Assim, a relação entre paciente e, e paciente e profissional, mas você teve uma ligação religiosa até mesmo para que você pudesse entender essa relação, que é uma relação forte. É. Não, na realidade é o seguinte, o médico ele não pode chorar com o paciente, né? Senão desequilibra todo mundo, né? O médico e o paciente. Então a gente tem que manter um equilíbrio e a calma. Mas assim, os médicos se envolvem com os pacientes, sim. Né? Essa coisa de falar assim, até na faculdade, não se envolver emocionalmente com o paciente, é difícil, porque nós somos seres humanos. E tem pacientes que são como amigos mesmo, como, assim, se tornam amigos. Eu tenho pacientes meus que têm mais de 20 anos que estão comigo. São pacientes que eu já trato a mãe, a filha, a avó, a tia, a sobrinha, todo mundo, entendeu? Então, assim, a gente acaba criando laços. Existem laços entre médico e paciente. Agora, assim, quando a gente precisa dar uma notícia triste, uma notícia ruim, a gente precisa dar a notícia de forma profissional, porque a gente também não pode, assim, desabar junto com a família. Tem que ter o equilíbrio emocional, que é difícil, é um aprendizado que a gente vai desenvolvendo ao longo da vida, entendeu? Mas tem, sabe? E não é só eu, não. Vários médicos que eu conheço, entendeu? Acontece da gente chorar também, sabe? Mas não na frente do paciente, né? Mas a gente fica... E assim, eu fiquei muito abalada com a morte de alguns pacientes na residência. Por isso que eu fui buscar no espiritismo uma justificativa, né, para perder aqueles pacientes que eu tinha uma afinidade maior, que eram pessoas da minha idade, que morreram de câncer. E aquilo me abalou muito e eu não conseguia entender.
Mas, assim, depois eu fui desenvolvendo nessa questão da espiritualidade, porque eu sempre fui buscadora, desde sempre, sabe? Eu sempre andei com... Antes eu era católica, andava com a bibliazinha no bolso, depois eu andei com o livro dos Espíritos no bolso, sempre andei com alguma coisa no bolso para poder estar lendo entre um paciente e outro. Então, sempre foi uma coisa que eu sempre estudei mesmo, parte da religiosidade, sabe? E E foi. aí, diga, pode... Não, pode dar também. Então, aí quando eu comecei a estudar, né, o Espiritismo, começou esse despertar. É quando eu descobri o Despertar da Consciência, com Sebastião Camargo, aí abriu um leque de coisas que eu não tinha percebido antes, a gente até sente, mas não sabe, né? E aí quando ele foi mostrar sobre a questão da responsabilidade, sobre a questão de cada um criar a sua própria saúde, foi que eu percebi, até conversei com ele, eu falei, olha, eu tenho pacientes que têm 20 anos que estão comigo, então assim, eu nunca curei ninguém, nunca. Então, o que a gente faz é paliativo, né? Na cirurgia vascular tem muita amputação, tem paciente com feridas, com úlceras enormes, entendeu? Aí eu vi o seguinte, que eu nunca tratei ninguém, eu nunca curei ninguém. Isso é frustrante, principalmente nessa cirurgia que tem pacientes que têm feridas nas pernas, 30 anos, 40 anos com a ferida nas pernas, e aí você fica só dando paliativo, alívio para dor e nada mais, entendeu? Então é muito desgastante para o paciente e para a gente também, que não tem mais o que fazer pelo paciente. E aí, quando eu comecei a ver o Despertar da Consciência, na realidade o start deu um dia que eu estava assistindo aquele filme Rio, de saúde, né? Aquele Poder, poder poder da da mente. mente sobre o corpo. E aí eu já Uhum. estava estudando Despertar da Consciência nessa fase. Aí me deu aquele start. Até falei com o Sebastião, falei assim, acho que eu vou fazer alguma coisa nessa área. E aí eu peguei o caderno e comecei a desenvolver um tipo de dieta, que eu chamo de dieta do corpo e da mente. Uma dieta alimentar, eu ensino o paciente a se alimentar, e se alimentar não só o corpo, mas também a mente. Entendeu? Então, assim, é uma dieta, porque muito paciente que tem ferida, que tem úlcera, ele acha que não pode comer isso, não pode comer aquilo. Então, tem paciente que não come quase nada, não toma leite, não come ovo, não come cuscuz, não come isso, não come aquilo, porque acha que vai fazer mal para a ferida. Aí eu fiz uma dieta alimentar, hiperproteica, hipervitaminada, para poder o paciente ter uma dieta saudável. E do outro lado dessa receita da dieta, eu coloco a dieta da mente. Aí eu explico para ele o seguinte, se ele continuar fazendo sempre as mesmas coisas, ele vai ter sempre os mesmos resultados. Não muda o resultado. Aí a proposta que eu fiz foi essa, você tem que mudar o que, assim, procurar a sua felicidade. Por que você criou essa ferida na sua perna? E aí eu recebi depoimentos interessantes, entendeu? Então, assim, pessoas que trazem muita culpa, muita mágoa, muito rancor, muito ressentimento dentro de si. Eu falei, se você não vive com esses sentimentos dentro de você, então você vive no passado, quando aquela pessoa te magoou. Então, o passado só é curado através do amor e do perdão. E aí eu tive uma paciente que era interessante, ela tinha 80 anos de idade, já tinha filho, neto e bisneto. Aí eu perguntei, o que é que te faz? E tinha uma ferida na perna de 37 anos de evolução. Aí eu peguei e perguntei, e o que é que te faz feliz? A senhora tem que fazer coisas que te trazem felicidade. Aí ela falou, eu nunca fui feliz na minha vida. Eu falei, mas com 80 anos, com neto, com bisneto, com tataraneto, você nunca foi feliz na vida? Ela não, nunca fui feliz, porque ela sempre viveu a vida dela para os outros e esqueceu dela. Então, ela nunca fez nada para ela, ela sempre fazia para os outros. Uhum. Aí, quando ela começou a olhar para si, quando ela começou a se ver e se amar e fazer coisas que ela amava fazer por amor a ela, não pelo outro, ela mudou a vida dela e a ferida fechou em 4 meses. A ferida de 37 anos. Eu nunca fiz assim, outra medicação porque ela já não tomava, porque não tinha mais. Ela era considerada aquele paciente que é falência de tratamento, não tem mais o que fazer, não existe mais remédio para dar. Ela já tomou todos os remédios no mercado, já usou todas as pomadas no mercado, então não tem mais nada para oferecer para ela. O que ela fez? Ela mudou a consciência dela, ela começou a se olhar de uma forma diferente e se amar. E aí eu comecei a testar isso com outros pacientes, sabe, Pamela? Aí eu tive 2 resultados. Os pacientes que aceitaram a proposta de mudar de vida e fazer uma, uma mudança moral, uma mudança de perdão, de amor, sabe, de responsabilidade, parar de reclamar da vida, esses pacientes melhoraram.
Agora, para outros pacientes, foi como mexer na caixa de marimbondo, sabe? Eles pioraram, houve um aumento da ferida, porque não quis aceitar a proposta, entendeu? Ou então, vamos dizer assim, eu acredito que também, como mexeu, né, na casa de marimbondo, vamos dizer assim, já estava mexeu. Como mexeu, ele não, vamos dizer assim, não aceitou a proposta, então ficou mexido, então a ferida se tornou maior. A ferida é só um reflexo. Na realidade, a ferida é uma professora, né? Eu tenho uma Sim. paciente mesmo que ela tem uma ferida que só eu e a enfermeira sabe e o esposo dela. Ela tem 17 anos que tem uma ferida e ninguém na família dela sabe que ela tem ferida. Eu falei, mas por que você não conta para ninguém? Nem a mãe dela sabe. Eu falei assim, ela fala, porque as pessoas têm preconceito. Eu falei, as pessoas têm preconceito ou você tem preconceito e não se aceita a sua ferida? Entendeu? Que a ferida está aí, é sua professora. Você tem que aceitar ela para se curar. Ela não conta para ninguém. Aí, quando chegou agora, nessa fase de confinamento do Covid, porque o Covid é o seguinte, esse vírus, ele veio potencializar o que a pessoa tem em si. Então, assim, o medo, ele potencializa tudo, entendeu? Você reprimidas dentro de si, parece que vem à tona mais forte, entendeu? E a ferida dela aumentou bastante, porque agora está em casa e, assim, as pessoas vão ver que ela tem ferida e ela não quer, ela esconde ao máximo, entendeu? Porque ela tem um conceito, ela mesmo tem nojo da ferida dela. Então, não se aceita de jeito nenhum. Então, assim, tem vários casos, sabe? Esses são só casos assim, que eu estou contando, né? Não estou identificando o paciente, mas assim, é para poder dizer o seguinte, que o que ela coloca fora é o que ela tem dentro, entendeu? Então, aquela ferida, aquela doença, aquela úlcera, o que você tem de doença no seu corpo é só um reflexo da dor que você traz na sua alma. E se eu tinha alguma dúvida disso antes, eu não tenho dúvida mais nenhuma agora, depois que eu comecei a praticar o despertar da consciência dentro do consultório, do ambulatório, certo? Então, tem 1 ano e meio, mais ou menos, que eu estou fazendo esse trabalho de cunho espiritual dentro do ambulatório. E aí eu trabalho com os pacientes nessa linha, entendeu? Assim, eu faço a medicina tradicional, não deixei de fazer a medicina tradicional, mas faço também essa medicina de cunho espiritual, de buscar no paciente as causas reais da doença dele. Então, deixa só, assim, eu vou fazer um trabalho agora de recapitulação do que você falou. Então, você já tinha, na sua vida, um trabalho já de espiritualização. Você já buscava espiritualização. Então, foi por isso que você buscou a medicina. E aí, dentro desse trabalho de espiritualização que você já tinha, você não adquiriu com a medicina, você já tinha, você conheceu alguma coisa que fez potencializar aquilo que você já era, uma pessoa que buscava espiritualização, e o mais interessante disso, cabe muito bem a gente confirmar, né, que você não está doutrinando ninguém para o lado religioso, somente está convidando a pessoa à mudança de hábito emocional, porque muitas das vezes o que acontece na medicina é você tratar apenas o físico, e você já tem a experiência realmente de dizer que, no caso, quer dizer, você já tem a vivência da própria medicina de que somente o físico não adianta. Não adianta, não. Então, essa questão religiosa, eu não abordo assim, diretamente religião. Eu até pergunto para o paciente no que ele acredita, sabe? A maioria dos meus pacientes do ambulatório do HU, que é o hospital universitário, que eu trabalho no hospital universitário e trabalho no hospital do estado, que é o de urgência de Sergipe. Então, são 2 hospitais. Mas o trabalho que eu faço mais, assim, corpo a corpo mesmo, que eu testo, tiro foto, porque todos esses pacientes que eu estou tratando dessa forma, eu tiro foto das feridas, do antes, para ver o antes e o depois, para fazer a evolução, sabe? Então, esses pacientes, a maioria é evangélico, entendeu? Ou
católico e algum outro é espírita. Então, assim, eu não abordo diretamente para o lado da religião, sabe? O que eu abordo é questão de energia. Se ele acredita em energia, alguns são bem analfabetos, mas conseguem entender o que é energia. Aí eu explico o que é um átomo, o que é, dou uma noção assim de física quântica e falo assim, tudo que você pensa, tudo que você fala, o que você ouve, o que você vê é energia. Então, se você pensa mal do outro, você é uma energia. Se você reclama da vida, então você emite aquela energia de pessimismo, de que sua vida não vale a pena, que tudo é ruim, você só vai atrair, porque você está naquela faixa de frequência energética. É como sintonizar no rádio. Você sintoniza na rádio do medo, na rádio da raiva, na rádio da mágoa, é aquela sintonia, você vai atrair mais pessoas aquele mesmo, sintonizada naquela mesma faixa. Então, é questão de faixa de frequência. Eu até falo para os pacientes, se você julga, né, você está julgando a si mesmo, né? Você está se conectando energeticamente com a pessoa. E as pessoas entendem, sabe? Entendem mesmo. Eu tive até um paciente uma vez que ele veio, e aí ele não tinha, era um jovem, ele não tinha questão de ferida, não. Ele veio porque ele, sei lá, apareceu lá no meu consultório. Aí ele falou assim que o desejo dele era se matar. Ele estava criando coragem para se matar. E o problema dele não era nada com vascular, mas era esse. Aí eu peguei e falei, você acredita em quê? Você acredita que você vai morrer e vai sumir, desaparecer? Aí eu falei, olha, eu sinto te informar, mas assim, a energia não desaparece nunca, a energia não morre jamais, ela só se transforma. Então, assim, você não vai conseguir se matar porque você não vai morrer. Quem vai morrer é seu corpo, você vai continuar vivo. Entendeu? Então, aí expliquei para ele sobre o ato, sobre a energia, sobre tudo, e ele entendeu. Apesar de não ser religioso, ele disse que não acreditava em Deus. E no final da conversa, ele acabou acreditando em Deus mesmo, sabe? É interessante. Aí a gente vai conversando, assim, cada caso é um caso, entendeu? Mas energia é uma coisa perene, não tem como deixar de existir. E isso os pacientes conseguem entender, independente do nível intelectual, eles conseguem entender, certo? Então, tem até um sonho que eu conto sempre para os meus pacientes, parece que eu sonhei. Isso é sonhei mesmo, não inventei história para eles. Mas foi um sonho. E eu sempre adoro contar essa história para os meus pacientes, porque eu acho que ajuda, e muitos ajudam, e se descobrem depois disso, e mudam a conduta em relação a si mesmo e ao outro. Porque o que acontece no ser humano é julgamento, né? Você se julga, julga o outro, julga o tempo todo, julga até sem querer, você está julgando, né? Uhum. E aí eu contei para eles que uma vez eu sonhei que eu estava no trânsito e um motoqueiro pegou e deu uma fechada no outro e jogou o outro numa situação e o outro, assim, se prejudicou. E eu vi aquilo e fiquei com raiva, no sonho, estava sonhando. Aí, nesse sonho, eu com raiva, xingando, reclamando, começou a crescer uma energia negra ao redor de mim, no sonho. Nossa. Aí eu peguei e perguntei, tinha uma pessoa do meu lado, né, meu eu superior. Aí eu perguntei para ele, por que eu tô com esse problema, com essa energia negra ao redor de mim? Aí ele falou, porque você está julgando. Eu falei, mas o cara fez errado, ele cortou o outro, quase matou o outro. Sim, o problema dele ele vai resolver. Ele vai ter as consequências pela a lei de ação e reação, que é a justiça divina, dos atos dele, ele vai assumir a responsabilidade dele. E você, pelo seu julgamento. Nossa. Aí eu falei, e agora, como é que faço, né? Eu já julguei, né? Aí ele falou, você tem que desejar que o outro evolua através do amor de Deus e esqueça, porque enquanto você ficar remoendo, reclamando, achando que o outro está errado, que você está certo, você se conecta energeticamente com a energia negativa do outro que errou. Vocês ficam entrelaçados. É a questão do entrelaçamento quântico, entendeu? Uhum. Aí, quando eu falo isso para o paciente já começa, acho que, lembrar, né, das quantas vezes que julgou na vida, e aí começa a falar, você vai ficar ligada àquela pessoa que você julga, que você critica, e você sempre vai estar ali, e muitas vezes até ele é só um reflexo do que você tem em você. Então, você, ao invés de julgar o outro, cure em você a energia que você acha errado no outro. E aí você vai estar curando os dois, você e o outro.
entendeu? Então, esse é o tratamento que eu tenho instituído no meu ambulatório, no meu consultório. E engraçado que depois disso aparecem pessoas só para falar disso. Tem paciente que paga consulta de cirurgia vascular e não tem uma variz, só vai falar Pois é. agora. Isso são, assim, vamos dizer, quem sabe que depois, né, no caso, é claro que você tem outros projetos, né? Mas, assim, quem sabe que, já que esse vídeo, ele tem o objetivo de não só formar em relação à questão das emoções, mas também a arte é um processo de empreendedorismo. E quem sabe que você não. Agora está surgindo ideias de você, né, fazer vídeos justamente para o canal do Despertar da Consciência. Quem sabe que você não faça também esses vídeos e não leve esses vídeos para frente e outras ideias também dessa evangelização, né? Não sei se seria um nome, mas porque hoje nós estamos muito carentes realmente dessa parte espiritual, né? Então, assim, eu gosto muito, né, dessa parte. Então, eu te orientaria, né, não, assim, pequenos vídeos, né? Quem sabe depois você não vire, entre aspas, uma consultora, que esse não é o seu objetivo, né? Não pelo dinheiro em si, mas pelo trabalho de divulgação dessas ideias, né? Os vídeos, eles têm me ajudado, certo? Desde que eu fui lá para Três Lagoas, que eu esses 3 primeiros vídeos, eu falei sobre dieta, né? Essa dieta que eu faço. Aí depois que eu fui lá, esses vídeos me ajudaram muito, inclusive a ganhar tempo no consultório, sabe? Quando as pessoas começam a entrar na reclamação, tem muitos pacientes que quando começa a abrir aquela caixa de mágoas não conseguem mais sair daquilo, entendeu? Fica um ciclo vicioso. E muitas vezes a gente conversa e tem pessoas que eu converso e parece que eu não estou conversando com a pessoa não está querendo ouvir o que eu estou falando, ela só quer, na realidade, reclamar, ela quer desabafar, ela quer soltar tudo que tem dentro dela. Então, assim, não ouve, parece que fica surdo para qualquer coisa que você falar. Ela só está esperando a vez dela falar, ela não está ouvindo o que você está falando. Aí os vídeos, eles foram bons por causa disso, porque aí agora eu prescrevo os vídeos, prescrevo o ritual para a gente assistir, entendeu? Porque acelera, assim, fica mais fácil ele em casa assistir o vídeo do que às vezes eu conversar com ele, entendeu? Eu converso com todos, mas tem pacientes que eu não consigo conversar porque o paciente está naquela vibração, naquela energia tão forte de reclamação, de vitimismo, de se achar que é coitadinho, que é injustiçado, que a vida não vale a pena, que é todos contra ele, entendeu? Então, assim, às vezes fica difícil até porque a pessoa fica com aquela ideia fixa, sabe? Mas os vídeos ajudam bastante, tem me ajudado demais aqueles vídeos. E escuta, uma pergunta. Você, entre aspas, prescreve para o paciente, assim, claro que tudo isso parte do próprio indivíduo, mas existem ferramentas. Você prescreve, por exemplo, uma yoga, um tai chi chuan, uma terapia ao gosto do cliente, mas para que ele possa desenvolver essas tarefas? Olha, então, eu tinha um amigo, né, que faleceu recentemente, que é o Navin, que foi meu professor de yoga, de reiki, de tudo, terapia. Aí eu mandava todo mundo para ele, né? E depois eu mando também muitos pacientes, quando os pacientes estão assim muito graves na parte emocional, eu mando para a Ariaci. Porque a Ari, ele é terapeuta vibracional, né? Ele já faz esse trabalho bem, muito bem, por sinal. E aí eu indico ele. Então, alguns pacientes assim, que estão no estado mais grave de perturbação emocional, eu mando para ele, certo?
Porque, assim, eu sou contra, assim, eu peço desculpa aos meus colegas psiquiatras, mas, assim, eu sou contra sedar o paciente, sabe? Porque, assim, como a gente está no despertar da consciência, o que a gente está aprendendo é o seguinte, é despertar, né? É enfrentar as suas dores e curar as suas dores. E os sedativos, os psicotrópicos, eles sedam a pessoa, fica, é o Walking Dead, a pessoa fica totalmente aérea, fora de si. E assim, você não assume a responsabilidade pelas suas coisas, entendeu? Interessante. Então, assim, eu não prescrevo remédio para dormir para ninguém. Agora, se a pessoa estiver muito grave, eu prescrevo em doses bem baixinhas, só para poder conseguir sair daquela gravidade. Mas por pouco tempo, Entendi. entendeu? Porque não é sedando, dando remédio, você só está empurrando a sujeira para debaixo do tapete, você não está resolvendo a vida da pessoa. Então, eu gosto muito da terapia vibracional, inclusive eu mesmo estou estudando medicina vibracional, sabe? Estou empenhada nisso, em estudar física quântica, medicina vibracional. Futuramente, eu quero me aposentar mesmo da cirurgia e entrar por essa área, né? Sebastião me convidou para poder a gente fazer o instituto, né? E nesse instituto a ideia é essa, de internar o paciente, e esse paciente ele fazer uma terapia completa lá dentro desse instituto, aprender a se alimentar, tanto fisicamente quanto emocionalmente. Então a ideia é essa. E eu estou estudando e estou gostando, certo? Desse tipo de abordagem. Eu acho que futuramente vai ser a medicina do futuro, vai ser essa, vai ser a medicina espiritual, emocional. Essa pandemia está mostrando que a próxima pandemia vai ser realmente de depressão, né? Talvez de suicídio, porque essa crise econômica, assim, a crise, esse Covid, ele está trazendo as pessoas, está trazendo tudo, está caindo as máscaras e tudo que a pessoa tem em si está vindo à tona. Então, assim, tem muitas pessoas que estão surtando mesmo, que procuram, assim, porque estão enlouquecendo, aí ligam chorando, desesperadas, síndrome de pânico mesmo, sabe? São dores atrozes que estão vindo na alma das pessoas e que esse vírus ele só está fazendo acordar, sabe? As pessoas, assim, o tempo é de despertar, por bem ou por mal, pelo amor ou pela dor, entendeu? E quem não está se trabalhando espiritualmente, quem não está se despertando emocionalmente, vai acabar despertando de outra forma, através da dor, do sofrimento, do medo. Então, assim, está vindo tudo à tona, sabe? Então, assim, a gente, nós que estamos no caminho do despertar da consciência, né? Eu, você com seus alunos, né? A gente a gente tem uma responsabilidade grande, porque daqui um tempo, muita gente vai ter que procurar socorro. E quem que vai socorrer? Né? A gente que está no caminho da espiritualidade, que está no caminho do equilíbrio emocional, da paz interior, para poder passar isso para as pessoas. Né? Porque as pessoas vão chegar, né, pedindo socorro. Então, é para isso que a gente está se preparando. E Certo? você, e você acha que a Mayra, antes e depois desse, vamos dizer assim, desse comprometimento emocional, ela melhorou? Ah, com certeza. Todos os dias. Assim, para a gente curar o outro, a gente precisa curar primeiro a si mesmo, né? Então, eu estou em busca da cura minha também. Porque a vida põe fora o que tem dentro. Então, assim, quando chega para mim um paciente, ele é meu professor também. Então, eu fico buscando o paciente em mim. Porque aquele paciente que está na minha frente, ele é um reflexo meu, dos meus problemas, das minhas dores, dos meus questionamentos. Então, assim, sempre quando eu chego em casa, após um consultório, que eu tenho aquelas lições todas, né? Aí eu tenho que repassar a lição, ver o que foi que eu aprendi, né? Naquele dia. Então, assim, a lição é diária e a gente tem que se curar, né? Eu mesmo busco a minha cura e todo dia eu também tenho meus processos, entendeu? Eu passei por muita coisa nesses últimos 2 anos e meio com o Sebastião Camargo, desde que eu conheci ele, antes dele ainda, acho que desde 2012 eu estou num processo de despertar bem intenso, sabe? Inclusive, foi quando começou meu zumbido, que eu tenho um zumbidozinho aqui que começou em 2012. De lá para cá, eu sempre estou
buscando esse crescimento espiritual, individual, esse despertar da consciência, sabe? E eu acho que Uhum. essa é a nossa busca eterna, porque eu acho que, como espíritos, né, a gente vai estar a vida toda buscando ser melhor, né? A gente está sempre buscando a nossa evolução, né? Então, você como médica, tô falando como profissional, você como é que eu vou te dizer? Você ganhou muito, né? Vamos dizer assim, profissionalmente, você acabou crescendo muito quando você fez essa ligação entre o lado espiritual e quer dizer, o lado emocional e é, o lado emocional e o lado físico, né? Uhum, é. Assim, para mim, eu agradeço a Deus todos os dias da minha vida a oportunidade, porque estar dentro de um hospital, né, dentro dos 2 hospitais que eu trabalho, para mim é um presente, porque é um laboratório, né? É onde eu testo todas as minhas teorias, é ali. Então eu tenho material humano à vontade para testar todas as minhas teorias espirituais, tudo que eu estudo no despertar da consciência, eu aplico na prática lá, entendeu? E em mim também. Então, eu sou meu laboratório e o meu trabalho é meu laboratório. Então, eu vou testando tudo. E aí eu vou colhendo os resultados, estou registrando tudo, entendeu? E estou aprendendo muito mesmo. Todos os dias eu aprendo. É muito, assim, é uma bênção, é uma coisa maravilhosa, entendeu? Assim, Ontem. é difícil até dizer isso, porque muita gente fala assim, ah, você é louca, tanto sofrimento, você diz que é maravilhoso, mas é maravilhoso, porque é onde eu aprendo, é com esse sofrimento, com as dores, entendeu? Porque nós somos espíritos, o corpo é só um laboratório mesmo, a gente não tem que chorar porque está sofrendo, a gente tem que aprender com o sofrimento, porque nos momentos de sofrimento são os melhores momentos de crescimento, né? Com certeza, Mayra. E assim, e hoje, né, nós sabemos que não há necessidade do sofrimento, né? Uhum. Mas ainda vamos dizer assim, é aquele acordão que a gente precisa, né? E uma coisa muito interessante que você falou é assim, é a questão do terapeuta ou do profissional, seja qual ele for, porque, na verdade, seja você em qualquer posição da sociedade, quando você doa energia, você. Energia não é só apenas, eu vou doar energia, não. Mas, por exemplo, só o fato de você estar entrando em contato com alguém ou com alguma coisa, você está doando. Então, essa energia, ela tem que ser da melhor forma, né? E como você falou, antes da gente entrar em contato com o outro, com o universo externo, nós temos que ficar de bem conosco mesmo. Uhum. E tem uma coisa que você falou também interessante, é a questão da cura, do sofrimento ser uma opção. Na realidade, o sofrimento é uma escolha. E eu vi bem isso nessa minha experiência agora no HU, porque eu vejo o seguinte, que tem gente que prefere a dor, o sofrimento, do que a cura. Porque assim, você tem que ver se a pessoa está disposta a abrir mão do que tornou ela doente. Você está disposta a abrir mão, né, da sua doença. Aí a pessoa, eu quero me curar. Assim, você quer se curar, mas para se curar você tem que mudar a sua atitude. Por exemplo, eu tenho uma paciente que ela disse que odeia muito o vizinho dela. Aí eu falei para ela, você está disposta a perdoar, a amar? Não, eu sempre vou odiar ele o resto da minha vida. Então pronto. Então, aí você não vai abrir mão, né, do que te faz doente, porque você está tomando veneno e esperando que o outro morra. Só que quem está tomando veneno é você. Enquanto você odeia, não é o outro que você atinge, é você mesmo. Então você está tomando, bebendo veneno literalmente. Então, se você não abre a mão do seu sofrimento, você nunca vai encontrar a cura. Aí eu disse isso, ela nunca mais voltou para mim.
Mas Você me assim, abandonou. é como você falou, né? Não é apenas você, entre aspas, passar por um tratamento ou por uma experiência. É você também se propor a se transformar a partir daquela experiência, né? Então, assim, você vai entrar, por exemplo, vamos supor, você vai assistir a qualquer coisa. Vamos supor, você vai assistir a um jogo de futebol, por exemplo, né? É, Uhum. vamos supor. Então, assim, é você se permitir estar na torcida, é você se jogar naquele momento, né? No sentido assim, poxa, né? Eu estou aqui, então é fazer parte daquele Se corpo. envolver, né? Se comprometer. A palavra seria essa. Se Eu, comprometer com o tratamento, se comprometer com a mudança, como aconteceu com aquela paciente que tinha 37 anos de ferida e fechou em 4 meses. em Ela quatro, se comprometeu em mudar a vida dela, em fazer melhor, em fazer diferente. Porque eu falei para ela, se você fizer as mesmas coisas, os frutos serão sempre iguais, os mesmos. Como o Joana de Ângeles falou, né? Você tem 98 mil pensamentos por dia, né? A maioria desses pensamentos são os que você pensou ontem, anteontem, semana passada, mês passado. Você pensa todo dia a mesma coisa. Você tem que mudar seus pensamentos, você tem que pensar coisas mais novas. Mas como é que você vai pensar coisas mais novas se você nem sabe o que é que você pensa? Você pensa sem pensar, você não lembra nem o que foi que você pensou naquele dia. Você fica aquela converseira na cabeça que você não sabe nada, mas nem o que você está pensando. Entendeu? Quando você medita, isso eu aconselho para meus pacientes, é a meditação, é pensar no que pensar. É olhar para si e ver que pensamentos que você tem todo dia e por que você tem. Não é assim dizer assim, eu não quero pensar isso, vou botar para fora. Não, porque você está empurrando para debaixo do tapete. Não, por que eu estou pensando isso? Por que esse pensamento sempre vem em mim? Por que eu tenho esse sentimento, esse pensamento, entendeu? Aí eu gosto daquele vídeo daquela moça, que eu não sei o nome dela, aquela que eu mandei para você. Bateu, doeu, pega que é teu. Nossa, aquilo é perfeito, aquilo ali. Porque você tem que... Se você não está presente, você nem percebe que doeu, né? Você fica com aquele pensamento, passa ali, batido, e você fica remoendo aquela coisa, aquele sentimento vai crescendo dentro de você, e você nem sabe por que está com aquele sentimento, aquela coisa dentro de você. Porque você não olha, você não presta atenção, né? Você vive no automático. Aí o que aconteceu com essa pandemia é isso. As pessoas ficaram dentro de casa e tiveram que desligar o automático. A vida saiu do automático. E aí as pessoas agora têm que olhar para dentro de si e aí estão descobrindo o que é que tem. Alguns estão enlouquecendo, estão surtando. Outros estão agradecendo, estão bem, estão felizes. Outros estão descobrindo novos talentos. Tem tanta gente aí aprendendo coisas novas, fazendo e até mudando de profissão. Então, assim, tem muita coisa boa acontecendo. Então, uma coisa não é 100% ruim. Por trás dessa coisa ruim, tem muita coisa boa acontecendo. Tá? Então, depende de como cada um reage, né? são as oportunidades, né? É, E uma coisa muito interessante, Mayra, que me veio, como é que a equipe que trabalha junto contigo reage a essa mudança da Mayra e do procedimento médico? Como é que eles encaram tudo isso? pronto, vamos lá. No hospital de urgências, a equipe é muito rotativa. Então, eu não tenho uma equipe, certo? Assim, também lá é bem tocar serviço mesmo, porque os pacientes também são muito rotativos. É emergência, né? Entrou, saiu, Uhum. 2 dias vai embora. Então, não dá tempo. Mesmo assim, eu ainda faço algum trabalho com alguns pacientes lá. Mas é uma coisa mais batida, mais rápida, porque assim, como eu não acompanho, às vezes eu nunca mais nem vou ver aquele paciente na vida, que é urgência. Mas no hospital universitário tem uma equipe, né? Eu trabalho com 4 enfermeiras, aquelas enfermeiras todas estão se envolvendo no meu trabalho. Elas perceberam a melhora dos pacientes, elas mesmas viram os vídeos, elas gostam de ouvir ou conversar com os pacientes, e elas mesmas são muito... Assim, eu tenho...
é aquelas coisas de Deus, entendeu? Aquelas coisas do universo que coloca no seu caminho as pessoas certas que você precisa para trabalhar. Então, todas as enfermeiras e auxiliares de enfermagem que trabalham comigo na HU, todas elas são comprometidas com o paciente. Assim, elas não só fazem o trabalho delas, mas como fazem com amor, sabe? Então, todas elas são extremamente carinhosas, conhecem a vida do paciente, tratam o paciente com carinho, com amor, consideração e respeito. Aí, quando elas veem esse trabalho dessa dieta, aí algumas já vieram perguntar, pedir. Aí eu passei os vídeos para elas, expliquei mais o que eu fazia. E aí a gente compartilha as fotos e elas estão vendo as melhores dos pacientes e tudo mais, entendeu? Então, assim, existe uma integração da equipe no hospital universitário. É bem bacana lá, eu gosto muito de trabalhar lá. Pena que com a pandemia, né? Tivemos que reduzir, porque o ambulatório fechou e a gente está atendendo. A gente atendia a média de 15 pacientes por dia, né? Aí agora eu estou atendendo uns 3, 4, no máximo 5 pacientes, 4 pacientes a média, certo? Reduziu porque não pode aglomerar, não pode isso, não pode aquilo, reduziu o número de funcionários. Então, assim, antigamente, quando eu comecei esse trabalho, eu atendia uma média de 80 pessoas por semana. Agora eu estou atendendo umas 20. Aí diminuiu. E no caso, né, por exemplo, é aquilo que a gente está falando, quanto mais a gente se envolver, né, sim, emocionalmente, mas não se envolver emocionalmente no sentido assim de você colocar parte de você naquilo. E embora você tenha o mais interessante é o seguinte, são 27 anos de profissão. E você, é claro que você quer fazer outras coisas, é óbvio, como qualquer outra pessoa queira. Assim, eu vou pintar, vou realizar o meu sonho, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Mas só que o que é interessante é que isso não se tornou um peso. Você vai com a mesma alegria, com o mesmo, né, entusiasmo, como por exemplo, nós conhecemos um médico que eu admiro muito, o Dr. Paulo César Frutuoso. Ele com 70 anos ainda opera e parece que ele é um menino. É verdade. Mas quando você faz a coisa com amor, não existe. O trabalho não é trabalho. O trabalho é um prazer mesmo. Você faz com amor, né? Quando você atende o paciente com respeito, com consideração, o paciente traz para você tantas coisas boas, sabe? Tem pacientes que oram por você, traz presente, traz lanche, traz isso, traz aquilo. O paciente me acha magrinha, porque eu ganho tanta comida. É fruta, é comida, é lanche, é beijo. Beijo agora não pode mais por causa da pandemia, né? Mas, assim, isso tudo é uma delícia, sabe? É assim, esse relacionamento médico-paciente, esse relacionamento das enfermeiras com o paciente. Porque existe esse compromisso, esse envolvimento, entendeu? Quem pensa que a medicina é uma coisa fria, é porque, assim, está vendo de fora. Às vezes o médico, aquele médico frustrado, sobrecarregado, que dá não sei quantos mil plantões, que não tem uma vida, que vive no automático, entendeu? Que tem dívidas de montão para poder pagar e só está pensando mesmo em tocar o serviço e sair de um hospital para o outro. Não tem uma vida. Às vezes não vê nem o filho, nem a esposa, nem ninguém, vive ali, só trabalho, trabalho, trabalho. Então, essa pessoa, ela perdeu o sentido da vida dela, certo? Agora, quando você vai num ritmo que você faz o que você ama, né? É diferente de você fazer no automático. Né? Você não está no automático, você está presente na ação, você está ali naquele momento. Então, no momento que eu estou lá, eu não estou em outro lugar, eu estou lá. Quando eu estou atendendo um paciente, às vezes os pacientes ficavam falando, né? Porque eu sou lerda para atender, demoro mesmo, eu demoro. Aí, por exemplo, tinha 15 pacientes para atender. Né? Aí o paciente está lá conversando, eu estou lá conversando. Aí os outros de lá de fora estão reclamando, né? Porque eles querem que entrar logo, né? Ah, porque você demora muito. Teve uma que falou mesmo, a doutora Maria é maravilhosa, você é lerda. Eu falei, lerda. Agora, na hora que ela entra, aí não tem lerda, porque aí ela tá na vez dela, né, egoísmo humano. Para ela tá ótimo.
Agora ela não quer estar lá fora esperando. Assim, eu falei, quando você está dentro do consultório, só tem eu e você. Quem está lá fora está esperando, vai ter que esperar, porque eu estou aqui comprometida com quem está aqui na minha frente. Entendeu? Quem eu vou atender depois vai ser bem atendido também, quando chegar a vez dele, entendeu? Então, assim, a gente tem que estar presente no que a gente está fazendo. E quando a gente vive no presente, quando a gente vive no agora, quando eu vivo este momento, não é um fardo, certo? O fardo é quando você vai para trabalhar pensando em voltar, com raiva do trabalho, porque vai demorar não sei quantas horas para o trabalho, aí fica olhando o relógio para ver a hora que vai embora, entendeu? Estou contando segunda, esperando o final de semana. Quando chega no final de semana, fica deprimido porque já vai entrar segunda e fica nessa coisa. Então, você não ama o que você faz. Mas se você faz com amor e vive aquele momento de forma plena, aí não é um fardo, entendeu? Aí é até gostoso, porque você está vivendo aquele momento, você está curtindo, você está aprendendo, né? É diferente de você estar trabalhando, pensando na hora de ir embora. Acho que trabalho, essa palavra trabalho, é uma palavra que ganhou um peso, né? Como se fosse um fardo, né? Mas assim, se a natureza trabalha, né? Assim, se ocorre o ciclo, né? Que a gente imagina que trabalho é apenas aquela questão remunerada, né? Mas Uhum. a própria natureza, para ela nos dar o ar, a água, a luz, o oxigênio, quer dizer, o oxigênio, o ar, é, é um trabalho, é uma reação química, né? Então a gente imagina que a vida é apenas assim, se levantar, contemplar a vida, né? Mas não. E uma coisa que eu achei muito interessante, né? Você sabe que eu sou professora de escola pública. Então, quando você entra na sala de aula ou na escola, muitas das vezes você não vai dar para dar aula. Você vai para resolver pepino. Só que esses pepinos, eles são importantes para, muitas das vezes, você está salvando a vida de um aluno. É verdade. Então, às vezes, aquela impressão que você só vai para a escola para dar aula, mas muitas das vezes você passa o dia na coordenação, vamos dizer assim, mas você está auxiliando retirando aquele aluno do, do poço, né? É Então, verdade. assim, são paradigmas, são preconceitos, até mesmo essa questão de que ciência e espiritualidade, elas vivem separadas. E você, Nossa, e você é a prova viva de que isso não é fato, né? Assim, eu vou te dizer uma coisa, e não foi à toa que nós nos cruzamos, né? A gente teve assim. Oi, pode repetir que eu não ouvi. não existe acaso. Não, não existe. E assim, vamos dizer assim, são essas questões dessas ondas vibracionais que você falou, é que a gente está para compreender e fazer um casamento, né? Assim, da mesma forma que a gente junta o arroz com feijão, o sal com pimenta, você tem que aprender a fazer a combinação da vida e às vezes tirar um pouco, colocar mais um pouquinho, né? Então, assim, você vai tirando, vai colocando e assim você vai vivendo. E agora uma coisa que eu percebi é você valorizar a vida. E é isso que você dá para o seu paciente, essa É. valorização da vida. E a vida é um dar, como você falou, e um receber. Você dá e recebe o tempo todo do paciente ou do seu aluno, né? Aí, no caso, seu aluno vem, você está lá com a sua programação de aula. Então, uma pessoa rígida que vai trabalhar, ela vai para lá dar aula, certo? Então, assim, ela tem aquele cronograma e tem o tempo. Não, eu vou dar aula em 20 minutos tem que ser a aula. Aí o aluno vem e fala assim, eu tô com medo, eu tô com ciúme, eu tô com
sentindo. Então, o aluno te traz um problema, mas você fala, não, mas eu tenho que seguir meu roteiro. Então, uma pessoa dessa, ela está dentro de uma rigidez tão grande que realmente o trabalho se torna um fardo, porque o aluno está trazendo para você uma questão emocional dele. Então, se você não está presente no momento, você perde a oportunidade de salvar uma vida, entendeu? Então, assim, você tem que estar ali atento com quem está na sua frente. Se você está só focado, conversando com aqueles burrinhos que andam com aqueles negócios, só para aquele seu foco, entendeu? Sem prestar atenção no que você está recebendo, que a vida é um dar e receber, né? E receber o que a vida está te dando, o que a pessoa está te falando, muitas vezes é muito importante para você, né? Só que você... Aí eu vi uma postagem interessante esses dias. Você está ouvindo o outro ou você só está esperando o seu momento de falar? Então, assim, às vezes você não está ouvindo o que a pessoa está falando com você. Você só está esperando o seu momento de falar. Você quer falar. Entendeu? Então, você perde a oportunidade de aprender, né, de crescer com o outro e muitas vezes de ajudar o outro e até salvar a vida, porque o outro às vezes está pedindo um socorro para você e você não está dando atenção a ele. Passa batido, como aconteceu com um amigo que se suicidou lá no hospital. Ele trabalhava todos os dias, era enfermeiro cirúrgico, todos os dias. Todo mundo convivia com ele intensamente, ele brincava com todo mundo. Ninguém nunca percebeu que ele era suicida. E convivia com ele todo dia, né? Mas por quê? Porque às vezes os sinais que ele dava, ninguém prestava atenção. Ele camuflava muito bem, ele fazia brincadeiras. Então, a tristeza dele... Aí, depois que ele morreu, todo mundo falou, agora eu me lembro como ele estava triste, agora eu me lembro como ele reclamava, eu não dava atenção, entendeu? Então, assim, às vezes a gente perde a oportunidade, porque a gente fica tão dentro da nossa caixinha, não vê o outro, entendeu? Mayra, Tanto na nossa profissão médica, como na sua de professora, com certeza. ação, sabe? Que às vezes a gente não enxerga que aquele aluno está precisando de ajuda. Mayra, Não enxerga. Nosso tempo está esgotando. Infelizmente, eu amei e eu agradeço, sim, imensamente, primeiro, de ter te conhecido. E segundo, pelo fato de você ter, assim, de você estar aqui comigo hoje conversando, né? Tendo esse bate-papo gostosíssimo. E o que você falaria para mim ou para as pessoas sobre quem for assistir esse vídeo, sobre aquilo que a gente está falando sobre a espiritualidade e as emoções? Então, vou dizer primeiro que é recíproco também. Foi uma bênção receber você na minha vida. Aprendi muito, muito, muito com você. E o que eu posso dizer para as pessoas é que esse momento de pandemia, esse momento de fechamento, né, de tudo, né, apesar de ser um momento de crise, um momento difícil, é um momento abençoado para crescimento individual de cada um, entendeu? Então, a gente tem que agradecer esta oportunidade de se amar, de se encontrar, de buscar em si, né, olhar para si, sem estar no automático, olhar para si e ver a pessoa valiosa que cada um é dentro de si, entendeu? E o que você tem para dar para o mundo, sabe? Porque a gente não pode viver só, né? A gente tem que olhar para si e também tem que olhar para o outro, porque o outro é um reflexo de si mesmo, e é aprender a amar, e aprender a compartilhar mais o amor, né, no mundo, e não o medo, né? Porque nós estamos vivendo a era do medo. Então, quem compartilha o mal contribui para a sua expansão. Então, quem compartilha o medo também, né? Então, vamos compartilhar o amor, a fé e a esperança. Esse seria o meu recado agora, nesse momento. Mayra, muito obrigada pela oportunidade. Um beijo enorme e até uma outra oportunidade. Obrigada. Adorei. Eu também, amei.
Beijo. Agora eu virei Leda Nagli. É verdade. Beijão, viu? Tchau. Beijo, tchau.